Olá, estudantes do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Bastos, com mais uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos começar a falar sobre os assuntos do PET 6. E na aula que vou apresentar para vocês hoje, o nosso tema será medindo temperaturas e dilatação. Bom, na nossa última aula, nós definimos o conceito físico de temperatura e o conceito físico de calor. Mostrei para vocês, estudantes, que há uma diferença entre essas duas palavras, que muitas vezes são utilizadas no dia a dia para fazer uma referência à mesma coisa, né? Então, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o estudo da temperatura. Lembrando, temperatura, gente, é o nível de agitação das partículas que constituem um objeto. Quanto maior for esta agitação, maior será a temperatura deste objeto. Bom, mas como que a gente vai, então, fazer a medida da temperatura de um objeto? Muitas vezes a gente vê uma cena mais ou menos assim. Alguém chega falando para você que está se sentindo com febre, sentindo mal. E você vai e coloca a mão na testa dessa pessoa, fazendo assim. Será que isso é uma boa maneira da gente medir a temperatura de alguém? Provavelmente não, né, estudante? Porque quando você faz o uso da sua mão, o uso do seu sentido do tato para medir temperatura, você está, na verdade, comparando a sua temperatura com a temperatura de outra pessoa. A única coisa que você vai conseguir ao fazer isso é saber se a pessoa está com maior ou menor temperatura do que a sua. Não dá para dizer com certeza se ela estará com febre ou não. Então, afinal de contas, o que a gente deve fazer? A gente utiliza um instrumento que é chamado de termômetro para fazer essa medição de temperatura. E aí a gente tem vários tipos de termômetro disponíveis. Desde o termômetro de mercúrio, aquele mais antigo e clássico, que você tinha um tubo bem fino, com uma ponta metálica, e você tem um líquido ali dentro que vai sofrer dilatação conforme a temperatura aumenta, até os termômetros que hoje estão sendo usados aí em muitos lugares para fazer medição de temperatura das pessoas quando chegam no comércio. Aquele termômetro que usa captação do infravermelho, que eu inclusive citei também na aula passada. É uma questão que tem que se tomar um certo cuidado, porque as pessoas começaram a divulgar uma fake news, dizendo que se eu apontasse um termômetro daquele para a testa, eu poderia afetar a pessoa numa certa glândula, poderia trazer algum tipo de incômodo, sendo que não tem absolutamente nada a ver. O termômetro, nesse caso, é um receptor e não um transmissor. Então não tem como ele emitir nada que vai penetrar o seu crânio e vai chegar até o meio do seu cérebro. Não tem condição disso acontecer. Ok? Então fique atento, porque aquele termômetro que a gente vê muitas pessoas usando hoje em dia, o termômetro de infravermelho, ele apenas está recebendo uma radiação que o seu corpo está emitindo. E vai, a partir dali, fazer o registro da temperatura. Tá bom? Então, fica essa dica aí, estudante, só para a gente relembrar. Como eu disse, tem vários tipos de termômetros que a gente encontra. Tem esse caso do infravermelho, tem o termômetro clínico digital, o termômetro líquido de mercúrio, temos termômetros que usam cristal líquido e depende muito da aplicação, tá, gente? Eu estou falando de termômetros que são usados para medir temperatura de pessoas, mas encontramos outros tipos quando se pensa em outras finalidades. Na siderurgia, por exemplo, eu tenho outros tipos de termômetro. Se eu vou para outra área de tecnologia, talvez tenha outra maneira de fazer o registro, diferente do que a gente está falando aqui. Mas todos eles se baseiam no princípio de trocas de calor. O que acontece? Um corpo, quando encontra com outro, quando encosta com outro, desde que as temperaturas iniciais sejam diferentes, tem que haver transferência de calor, transferência de energia entre esses corpos, de modo que, ao final de um certo tempo, essas duas temperaturas atinjam o mesmo valor. É o conceito de equilíbrio térmico que a gente também falou em nossa última aula. Ok, estudante? Então não podemos esquecer do que foi dito na aula passada, pois é fundamental a gente lembrar disso para que
entendamos o que vai ser dito na aula de hoje. Beleza? Então, o que acontece? Como eu acabei de dizer, a maioria dos termômetros precisa que exista o contato dele com o objeto que se quer medir temperatura, de modo que aconteça troca de energia até que a temperatura final torne-se a mesma para o termômetro e para a substância. Outro ponto importante, a gente falou na aula passada um pouquinho sobre isso, mas vou só relembrá-los. Quando eu pego dois objetos, inicialmente com temperaturas diferentes, e coloco eles em contato, como eu já disse, nós vamos ter que aguardar até que a temperatura dos dois torne-se a mesma. Essa temperatura não é necessariamente a média aritmética das temperaturas iniciais, tá bom? Para a gente poder saber esse valor da temperatura de equilíbrio, a gente precisa conhecer algumas características dos corpos envolvidos, não apenas saber as suas temperaturas iniciais. Isso não é insuficiente. Vocês vão ver isso em aulas futuras. Nós vamos discutir isso num momento mais oportuno, não agora, ok? Então, todos esses termômetros, eles vão medir uma temperatura em uma determinada escala. Tá? O que é uma escala de temperatura, uma escala termométrica? É uma forma que a gente vai verificar o valor dessa temperatura seguindo determinados padrões. Igual a gente faz quando vai medir a distância entre dois pontos. A gente usa uma régua, ou usa uma trena, usa algum instrumento que vai dar aquela medida em metros, ou em quilômetros, ou em centímetros. Correto? No caso da temperatura, a gente tem 3 escalas que são mais utilizadas para o registro delas. Existem outras escalas além dessas 3 que eu vou citar, mas as que eu vou falar para vocês na aula de hoje são definitivamente as mais importantes. Quais são essas escalas? Nós temos a primeira escala, chamada de escala Celsius, ou escala centígrada de temperaturas. Ela é uma escala utilizada em praticamente todo o mundo. E ela foi concebida lá no século XVIII através de 2 pontos de referência, que são o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água pura. O ponto de fusão, segundo essa escala, corresponde a um valor de 0 grau Celsius. E o ponto de ebulição corresponde a um valor de 100 graus Celsius. Para quem não lembra, ponto de fusão é o quê? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, ou vice-versa. E o ponto de ebulição é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, ou também do gasoso para o líquido. A temperatura é a mesma quando eu vou fazer a transição de A para B ou de B para A. Não faz diferença nenhuma. Então, Celsius pegou esses 2 pontos de referência, ponto de fusão e ponto de ebulição da água, e dividiu o intervalo entre esses 2 pontos em 100 partes iguais. Daí o nome que eu falei agora há pouco de escala centígrada, para falarmos da escala Celsius. Como eu disse para vocês, é a escala mais utilizada no mundo. Não é a unidade oficial do sistema internacional, curiosamente. Tá? Já a escala Fahrenheit, que é a nossa segunda escala que está aqui, ela também foi concebida mais ou menos na mesma época que a escala Celsius, lá na primeira metade do século XVIII, só que Fahrenheit, que era um físico alemão, ele utilizou outros pontos de referência para a sua escala. Ele não utilizou os pontos de fusão e ebulição da água pura. Ele utilizou, na verdade, o ponto de fusão de uma mistura que continha gelo, álcool e sal de amônia. Esse ponto de congelamento desta mistura é que definiu o valor zero de sua escala. E um segundo valor que ele usou como referência foi a temperatura do sangue humano, que lhe atribuiu um valor igual a 96 graus Fahrenheit. Alguns livros de história da ciência, inclusive, citam que ele pode ter usado a temperatura corporal da mulher dele para poder fazer essa referência da temperatura do sangue humano. Ok? E aí, usando esses 2 números de referência, ele mediu também as temperaturas de fusão e de ebulição da água, encontrando os valores de 32 e 212 graus Fahrenheit, respectivamente. Ok? Então, essas 2 escalas que eu acabei de contar para vocês, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, ambas foram criadas
mais ou menos na mesma época, século XVIII, primeira metade do século XVIII, e ambas utilizam valores de referência para balizar as suas escalas. Diferente do que acontece com a escala Kelvin, também chamada de escala absoluta. Essa escala surgiu já no século XIX e ela foi construída através de análises gráficas da interpretação do comportamento que um gás tem quando se varia a sua temperatura. O Kelvin, quando pensou isso, ele analisou um processo onde o gás recebia energia e, consequentemente, variava a sua temperatura. Ele percebeu o quê? Que para cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura deste gás, ocorria uma determinada variação de volume, que correspondia a um determinado percentual do volume inicial deste gás. Então, o que o Kelvin fez? Ele, analisando essa informação, ele construiu a sua escala, considerando o seu zero como sendo o quê? Sendo aquele estágio ou aquele ponto aonde o volume ocupado por esse gás fosse igual a zero. Então, a gente está falando aqui de uma questão teórica, não de uma questão prática. Ok? Então, só deixando claro que a escala Kelvin, o zero de sua escala, que é o zero Kelvin, também conhecido como zero absoluto, ele é um valor teórico, não é um valor prático. A gente não consegue alcançá-lo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma escala comparativa para vocês verem como é que essas 3 escalas a gente tem os valores de referência e como que depois a gente pode transformar o valor de uma temperatura dada numa escala Celsius, por exemplo, trazer para a escala Fahrenheit ou para a escala Kelvin. Eu vou mostrar isso para vocês agora, usando aqui o quadro. Só um instante. Opa, não era para abrir aqui não, gente. Perdão. Bom, aqui, gente, eu vou fazer o desenho como se fossem 3 termômetros, cada um deles graduado numa dessas escalas que eu acabei de falar para vocês. Ficou um pouquinho torto, mas ok. No primeiro aqui, eu vou trabalhar com a escala Celsius. Aqui com a escala Fahrenheit e aqui com a escala Kelvin. Quero abrir uma observação aqui também, gente. A escala Kelvin não se fala mais grau Kelvin. Antigamente, até se falava dessa forma. Hoje em dia, quando eu vou falar de uma temperatura na escala Kelvin, eu simplesmente digo tantos Kelvin, ok? Então, vamos recordar aqui, gente. Eu vou colocar nesse primeiro valor aqui a temperatura de fusão da água, que é igual a 0 graus Celsius, como eu já disse para vocês, né? Para a escala Fahrenheit, o valor correspondente é igual a 32. E para a escala Kelvin, o valor correspondente é 273. Agora eu vou colocar um segundo valor aqui, que é a temperatura de ebulição da água para as 3 escalas. Para Celsius, esse valor era igual a 100. Para Fahrenheit, 212. E para Kelvin, 373. E o terceiro valor que eu vou colocar aqui corresponde ao zero absoluto, que seria a menor temperatura possível de ser medida ou de ser registrada. Esse valor corresponde a 0 Kelvin. No caso da escala Celsius, ele vale menos 273. E para a escala Fahrenheit, ele vale menos 400... Opa, ficou ruim aqui, gente. Menos 491, tá, gente? Na verdade, dá menos 491, alguma coisa. Só que a gente vai colocar valores aproximados aqui. Isso é importante nós falarmos porque a expressão que eu vou mostrar para vocês na próxima tela, que permite você transformar uma temperatura de uma escala para a outra, ela pega alguns desses valores que estão aqui
nesse quadro. Então, a gente precisa ficar atento a esses dois valores, principalmente, 32 e 273. Outra coisa importante, pessoal, quando eu falo de uma temperatura, existe um valor mínimo de temperatura, que é esse daqui, ó. Esse valor aqui, mínimo, que é o zero absoluto, eu não consigo ter nenhuma temperatura absoluto. Eu não consigo, alunos, ter uma temperatura abaixo desse nível. Mas existe um nível extremo superior para a temperatura? Não. Eu posso ter temperaturas tão altas quanto eu quiser imaginar. Ok? Mas existe um valor mínimo. Esse valor mínimo corresponde ao 0 Kelvin, que é o zero absoluto. Beleza? Então, gente, vamos continuar aqui, voltando para a nossa apresentação. Eu quero mostrar para vocês justamente essa expressão que permite nós transformarmos uma temperatura de uma escala para a outra. Aí vocês vão olhar para essa expressão e vão ficar assim, Júlio, mas espera aí, aqui nós temos três incógnitas, temos um TC, um TF e um TK. E você está falando que vai transformar de uma escala para a outra. Como é que eu vou fazer isso aqui com essa expressão se eu tenho três incógnitas? Muito fácil, gente. Se eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit, eu vou simplesmente descartar a parte que tem o Kelvin. Eu vou trabalhar só com as duas primeiras partes ali. Ah, eu quero saber de Celsius para Kelvin. O que eu faço? Perdão, gente, aqui eu coloquei o dedo, ficou vermelho. Se eu quero de Celsius para Kelvin, tira a parte que tem Fahrenheit. Só que aí tem um detalhe, se você tira o Fahrenheit, observa que tem um 5 aqui e um 5 ali. Você pode até cortar isso aqui também, ó. Se eu quero ir de Celsius para Kelvin, olha lá, você pode fazer dessa forma. E se eu quero ir de Kelvin para Fahrenheit, tiro o que tem Celsius. Então essa expressão eu costumo dizer para os meus alunos que é como se fosse um canivete suíço. Você pode fazer a conversão para qualquer uma das três escalas, desde que você conheça um dos valores para encontrar o outro. Ok? E prestem atenção, lembra que eu falei para vocês do 32 e do 273? Eles são importantes porque eles vão aparecer aqui na minha expressão. Beleza? Então, gente, sobre a parte de escala de temperatura e medição de temperatura, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Agora, para finalizarmos, eu vou falar sobre dilatação térmica. Toda vez que a gente pensa em um objeto que está recebendo energia, eu já falei para vocês que a temperatura dele vai aumentar. E uma consequência desse aumento de temperatura será também o aumento da vibração dessas partículas. Se essas partículas vibram com mais intensidade, há logicamente uma tendência de que esse corpo vai sofrer uma expansão. Então ele vai ter um aumento nas suas dimensões, que a gente chama na física de dilatação. Ok? Se nós estivéssemos resfriando o corpo, seria exatamente o contrário. Só para vocês entenderem, seria uma contração. Então o volume diminuiria, ou a dimensão de comprimento, ou área. Tá? Só para vocês entenderem que isso pode ser para um caso ou para o outro. Tá? Aqui só explicando novamente o que eu já falei, que conforme aumenta a vibração, vai aumentar a dimensão do corpo. E se for redução de temperatura, redução de vibração, redução de temperatura. Mas aí, como é que a gente vai trabalhar para calcular a dilatação de um objeto? Essa dilatação depende de três coisas. Depende, primeiramente, do tamanho inicial desse corpo. Se eu pego um objeto de 10 centímetros e um objeto de 10 metros, eles vão sofrer dilatações diferentes, se as características restantes forem iguais. Se eu tiver o mesmo material, tiver a mesma variação de temperatura. Se eu tiver materiais diferentes, com tamanhos iniciais iguais e variação de temperaturas iguais, eu vou ter também dilatações diferentes. Então, esse tipo de material também influencia. A gente chama na física isso de coeficiente de dilatação. Ok? E, obviamente, a variação de temperatura também deve ser considerada para que a gente calcule esta dilatação. Ok? Bom, e como é que a gente vai calcular isso? Basta multiplicar esses três valores aqui, através dessa expressão que está aqui, ó. O tamanho inicial do meu objeto, que a gente chama de L0, quando eu falo da dilatação linear. O coeficiente de dilatação, que é o tipo de material que vai definir aquilo. E a variação de temperatura. Também vai definir o quanto que meu objeto vai dilatar no final das contas. Gente, só para finalizar isso, essa questão da dilatação,
Nós estamos falando aqui, mas ela na prática, ela tem valores muito pequenos. Tá? Às vezes uma barra de 1 metro de comprimento, você aumenta a temperatura dela em 50 graus, 60 graus Celsius, e ela dilata menos de 1 milímetro. É uma coisa muito sensível, que é imperceptível a olho nu, mas em determinadas situações isso pode significar muito. Ok? Em aulas futuras a gente vai explorar um pouco mais essas questões também. Bom, por hoje eu vou encerrar nossa aula aqui. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, mande a pergunta de vocês aqui para o nosso programa ao vivo para a gente poder respondê-la. Terei o maior prazer de ajudá-los. Façam os exercícios do PET, estudem e qualquer coisa, estou aqui para ajudá-los. Bons estudos e até a próxima!